Você já sentiu aquela sensação estranha no estômago? Aquele desconforto inexplicável quando seu marido chega em casa, mas não consegue apontar exatamente o que está errado? Você se pergunta se está sendo paranoica, se está inventando coisas na sua cabeça, mas ao mesmo tempo algo dentro de você insiste que há algo diferente, algo que não se encaixa. E se eu te disser que você não está louca, que seu cérebro captou sinais reais de infidelidade, mas você conscientemente os ignorou porque prefere acreditar que está tudo bem? Olá, sou a Dra. Sofia Alencar, psicóloga especialista em relacionamentos, neurociência e comportamento humano. E hoje vamos falar sobre os 7 sinais neurobiológicos de traição que seu cérebro inconsciente detectou, mas que você racionalmente recusou a aceitar. Porque a verdade é que nosso cérebro é extraordinariamente habilidoso em captar microexpressões, inconsistências comportamentais e mudanças sutis no padrão de comunicação, muito antes de termos qualquer prova concreta. E vou te dizer algo que pode mudar sua vida hoje. Ao final deste vídeo, vou revelar o sinal número 0, aquele que aparece em 95% dos casos de infidelidade masculina, mas que a maioria das mulheres ignora completamente, porque mexe com algo profundo sobre sua própria identidade e valor como mulher. Então respire fundo. Prepare-se para confrontar verdades desconfortáveis, porque o que você vai descobrir hoje pode ser a diferença entre continuar vivendo em negação e finalmente confiar na sua intuição. E se você sente que precisa de um caminho estruturado para lidar com essa situação e reconstruir sua confiança, saiba que desenvolvi ao longo de 20 anos de prática clínica o protocolo de 21 dias para superar a traição, um método baseado em neurociência que já ajudou centenas de mulheres a recuperar sua paz emocional e clareza mental. O link está na descrição deste vídeo, se você quiser conhecer mais sobre ele depois. Mas agora, vamos ao conteúdo de hoje. E antes de continuarmos, preciso pedir algo essencial para este canal. Se você está assistindo este conteúdo e sente que ele pode te ajudar ou ajudar alguém que você conhece, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like neste vídeo. Isso não é apenas sobre números. É sobre fazer com que este conhecimento baseado em psicologia e neurociência chegue a mais mulheres que estão passando por isso em silêncio, achando que estão enlouquecendo. Sua inscrição literalmente ajuda outras mulheres a encontrar as respostas que precisam. Então faça isso agora. Leva apenas 2 segundos. E vamos continuar. O primeiro sinal que seu cérebro captou, mas você ignorou, é a mudança no padrão de contato visual. Quando um homem está sendo infiel, ocorre algo fascinante e revelador no seu cérebro. A região cerebral chamada córtex pré-frontal, responsável pelo controle de impulsos e pelo gerenciamento de informações contraditórias, fica sobrecarregada, porque ele está tentando manter 2 realidades separadas ao mesmo tempo. Essa sobrecarga neurológica se manifesta de forma muito específica no contato visual. Ele começa a evitar seus olhos durante conversas importantes, ou quando você faz perguntas diretas sobre onde ele estava ou com quem estava. Não é que ele não te olhe nunca, mas o padrão muda. Há uma inconsistência que seu cérebro inconsciente detecta imediatamente. Atendi Mariana, uma médica de 43 anos, que veio ao meu consultório devastada após descobrir que seu marido teve um caso de 8 meses. Como eu não percebi? Ela repetia. Mas quando revisamos os meses anteriores, ela admitiu que havia notado algo estranho. Quando eu perguntava sobre o trabalho dele, ele olhava para o celular, para a TV, para qualquer lugar menos para mim. Mas eu pensei que ele estava apenas cansado, estressado. Eu não. Queria ser aquela esposa paranoica e controladora. O que Mariana não sabia é que seu cérebro havia captado perfeitamente a incongruência, mas ela conscientemente a suprimiu porque confrontar essa possibilidade parecia mais assustador do que ignorá-la. O segundo sinal é a mudança na qualidade da presença emocional. Isso é mais sutil que simplesmente estar fisicamente ausente. Um homem que está traindo
Pode estar sentado ao seu lado no sofá, mas neurologicamente ele está em outro lugar. Há uma desconexão que você sente, mas não consegue nomear. Quando você fala sobre seu dia, ele responde com monossílabos. Quando você compartilha algo importante, ele parece estar ouvindo, mas você tem a sensação de que suas palavras não estão realmente chegando até ele. Isso acontece porque o cérebro dele está constantemente dividido entre duas realidades, e manter essa divisão requer energia cognitiva enorme. Não sobra capacidade mental para estar genuinamente presente com você. Atendi Roberto, um empresário de 50 anos que havia traído sua esposa. Em terapia, ele descreveu exatamente essa sensação. Eu estava fisicamente em casa, mas mentalmente estava pensando na outra pessoa, ou preocupado em não deixar escapar nada que me delatasse, ou planejando o próximo encontro. Minha esposa falava comigo, e eu tinha que fazer um esforço consciente enorme para prestar atenção. Era exaustivo. Sua esposa havia mencionado várias vezes que ele parecia distante, mas ele sempre culpava o estresse do trabalho, e ela aceitava essa explicação porque era mais confortável do que a alternativa. O terceiro sinal que seu cérebro detectou é a mudança no padrão de defesa. Homens infiéis desenvolvem o que chamamos em psicologia de hiperdefensividade. Perguntas simples e cotidianas de repente se tornam motivo de irritação desproporcional. Você pergunta onde ele esteve e ele responde agressivamente, como se você o estivesse acusando. Isso acontece por uma razão neurobiológica específica. A culpa ativa a amígdala, o centro de processamento de ameaças do cérebro, fazendo com que ele interprete perguntas neutras como ataques. Sua reação defensiva não é sobre a pergunta em si, mas sobre o que está acontecendo no cérebro dele quando confrontado com a possibilidade de ser descoberto. Atendi Juliana, uma arquiteta de 41 anos, que me descreveu essa mudança com clareza dolorosa. Antes, eu podia perguntar qualquer coisa sobre o dia dele e tínhamos conversas tranquilas. De repente, se eu perguntava com quem ele almoçou ou que horas ele voltaria, ele explodia. Por que você está me interrogando? Você não confia em mim? Eu comecei a ter medo de fazer perguntas normais. Comecei a sentir que eu era o problema, que eu estava sendo controladora. Mas o que estava acontecendo era que o cérebro dele estava em estado constante de alerta, interpretando qualquer pergunta como ameaça potencial de exposição. Quarto sinal é a mudança no padrão de intimidade física. E aqui é importante entender uma nuance. Não é necessariamente que o sexo diminui, às vezes aumenta, mas a qualidade da conexão muda. Pode haver mais sexo, mas menos intimidade. Ou o contrário, há menos interesse físico, mas quando acontece é quase mecânico, sem a conexão emocional que havia antes. Isso ocorre porque o cérebro masculino, quando está sexualmente envolvido com outra pessoa, precisa fazer uma compartimentalização radical para manter as duas relações separadas. E essa compartimentalização se manifesta na forma como ele se conecta fisicamente com você. Atendi Carolina, uma professora de 38 anos que descreveu exatamente isso. O sexo continuava acontecendo, mas algo tinha mudado. Ele parecia estar fazendo por obrigação, não por desejo. Ou tinha momentos em que ele parecia muito mais interessado, mas eu sentia que ele não estava realmente comigo, sabe? Como se eu pudesse ser qualquer pessoa. Eu mencionei isso uma vez e ele ficou ofendido. Disse que eu estava criando problemas onde não havia. Então eu parei de mencionar. Mas seu corpo, seu cérebro inconsciente, continuavam registrando que algo estava diferente. O quinto sinal que seu cérebro captou é a mudança súbita nos cuidados pessoais. De repente, ele está mais preocupado com a aparência, comprando roupas novas, indo à academia mais frequentemente, usando um perfume diferente, cuidando mais do cabelo. Quando você comenta, ele diz que é para se sentir melhor consigo mesmo, ou por causa do trabalho. E você quer acreditar porque parece algo positivo. Mas a neurociência nos mostra que quando um homem está em fase de conquista ou manutenção de um novo relacionamento,
O cérebro libera dopamina e testosterona em níveis elevados, o que naturalmente aumenta a preocupação com a aparência e apresentação física. Não é vaidade genérica, é neurobiologia da atração. Atendi um casal onde ela descreveu exatamente isso. Ele sempre foi relaxado com a aparência. De repente, começou a comprar roupas de marca, ir à barbearia toda semana, malhar todos os dias. Quando eu elogiei, ele disse que estava se sentindo velho e queria cuidar melhor de si. Fazia sentido. Ele tinha acabado de fazer 50 anos. Mas depois descobri que tudo começou exatamente quando ele conheceu a outra. Seu cérebro havia registrado a mudança, mas ela conscientemente encontrou uma explicação alternativa mais palatável. O sexto sinal é a mudança no padrão de uso do celular. Isso vai além de simplesmente esconder o telefone. É uma mudança no relacionamento dele com o aparelho. De repente, o celular vai para o banheiro com ele. Está sempre com a tela virada para baixo. Ele fica tenso quando o telefone toca perto de você, ou ele começou a usar senhas que você não conhece quando antes tudo era aberto. Ele pode até fazer piadas sobre você querer ver o celular dele, rindo, mas estabelecendo um limite claro. Neurologicamente, o que está acontecendo é que o celular se tornou o recipiente de sua segunda vida, e protegê-lo é proteger o segredo. Atendi Beatriz, uma dentista de 45 anos, que descreveu uma mudança específica. Antes, o celular dele ficava jogado em qualquer lugar. Eu pegava para ver as horas, para colocar, para carregar, qualquer coisa. De repente, ele levava para todo canto. Banheiro, cozinha, quando ia tirar o lixo, e colocou senha. Quando perguntei, ele disse que era por segurança, que tinha informações de trabalho sensíveis. Parecia razoável, mas algo em mim sabia que não era só isso. Seu cérebro havia captado a incongruência entre o comportamento anterior e o novo padrão. O sétimo sinal, e talvez o mais sutil de todos, é a mudança na narrativa temporal. Homens infiéis frequentemente têm inconsistências em suas histórias sobre onde estavam e quando. Não mentiras óbvias, mas pequenas incongruências que seu cérebro registra, mas você racionaliza. Ele diz que estava em um lugar, mas você tem uma memória vaga de que na semana passada ele mencionou estar em outro lugar no mesmo horário. Ele diz que um evento foi na terça, mas você lembra de algo que indica que foi na quarta. Essas pequenas falhas acontecem porque manter duas linhas temporais paralelas é cognitivamente exigente, e o cérebro comete pequenos erros que só alguém prestando muita atenção perceberia. E agora, o sinal número 0 que prometi revelar. É este: a mudança na forma como ele fala sobre o futuro com você. Homens infiéis, mesmo quando não têm intenção de terminar o relacionamento primário, inconscientemente param de incluir você nos planos futuros da mesma forma. As conversas sobre a viagem que fariam, a casa que reformariam, os planos para a aposentadoria ficam mais vagas, menos entusiasmadas, ou simplesmente param de acontecer. Isso ocorre porque neurologicamente ele está mentalmente dividido, e projetar um futuro compartilhado enquanto está envolvido com outra pessoa cria uma dissonância cognitiva que o cérebro tenta resolver evitando essas conversas. E aqui está a verdade mais difícil de todas. Você provavelmente percebeu todos ou a maioria desses sinais. Seu cérebro os registrou, seu instinto te alertou, sua intuição te cutucou repetidamente. Mas você escolheu ignorar porque confrontar a possibilidade de traição parecia mais assustador do que viver na incerteza. E não há julgamento nisso. É uma resposta de proteção psicológica completamente compreensível. Mas agora que você sabe o que procurar, agora que compreende que seus instintos não são paranoia, mas percepção neurobiológica sofisticada, você pode fazer escolhas mais conscientes. Se você identificou vários desses sinais e sente que precisa de apoio estruturado para navegar essa situação, criei o protocolo de 21 dias para superar a traição, especialmente para mulheres que estão passando por isso agora. É um método científico, dividido em 3 fases: regulação neurológica, reestruturação cognitiva e reconexão emocional.
com práticas diárias que acalmam seu sistema nervoso, restauram sua capacidade de pensar com clareza e te ajudam a tomar decisões conscientes sobre seu relacionamento. O link está na descrição e no comentário fixado. Muitas mulheres me dizem que finalmente conseguiram dormir à noite, parar de revirar mentalmente os mesmos pensamentos e recuperar sua força interior para fazer as escolhas que precisavam fazer. Agora, antes de nos despedirmos, preciso pedir algo crucial. Se este conteúdo te ajudou, se validou algo que você estava sentindo, se te deu clareza, por favor, inscreva-se neste canal, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe com amigas que possam estar passando por isso em silêncio. Deixe nos comentários suas reflexões ou experiências. Este é um espaço seguro onde aprendemos umas com as outras. Sua história pode ser exatamente o que outra mulher precisa ler para não se sentir sozinha e louca. Adoraria saber também que outros temas sobre relacionamentos você gostaria que eu abordasse. Cuide-se muito, confie na sua intuição. E lembre-se, você não está louca, você está percebendo. E percepção é poder. Até o próximo vídeo.